abençoe mais uma vez cada um de vocês. Amém? Acho que já faz quantos anos né? Acho que a maioria, né? Gente, graças a Deus sempre estamos aqui, né? Nesses 12 dias, irmãos. Graças a Deus. É um privilégio muito grande. Eu agradeço de coração a igreja, a pastora, aos irmãos. Amém? Por sempre estar convidando a gente. Para nós é uma honra muito grande estar vindo aqui, irmãos, cooperar com os irmãos, estar aprendendo junto com vocês. Amém? E servindo ao Senhor junto. Deixa eu ver aqui. Conseguiu aí ou não? Eu preparei um slide aqui, irmão, para nós hoje, para fazer um pouquinho diferente. Eu não vou entrar muito no assunto dos irmãos. Oi? Não, beleza. Amém? Eu não vou entrar muito nos assuntos dos irmãos que foram escalados para estar ministrando, porque cada um recebeu um tema lá, e então não vou tocar nos temas dos irmãos não, tá bom? Se acaso sair alguma coisinha, amém. Mas deixa para vocês estar falando aí, né? Amanhã, sexta, sábado, domingo, e aí vai. O irmão acho que está preparando lá, tá abrindo, irmão? Conseguiu? Olha lá. Conseguiu. Então nós vamos entender um pouquinho hoje, irmãos, o que significa liberdade. Né? É um tema muito discutido, principalmente no meio da filosofia. Né? Não vou falar muito de filosofia, porque eu não sou filósofo. Mas a gente vai tocar no assunto de alguns nomes aí, pelo menos uma pincelada bem rápida aí, para nós tentar entender um pouquinho sobre esse tema de liberdade. Liberdade, mas é um tema muito interessante. Vamos lá, vamos começar, porque até 9h30, né, pastor Bruno? Amém, acho que dá tempo. Vamos lá, liberdade. Então nós vamos ver a liberdade, nós vamos começar a ver a liberdade da nossa ótica, na nossa visão como cristão, tá bom? Então nós vamos primeiro, vai entrar a nossa visão como cristão. Então o que é liberdade para nós, né? Porque acontece, às vezes a gente fala assim, poxa, nós somos livres, todo mundo aqui tem liberdade, temos liberdade, mas até um certo ponto, né? Então nós vamos entender um pouquinho até onde vai essa nossa liberdade aí. Do nosso ponto de vista cristão, vamos lá, a liberdade cristã, eu posso ler lá, estou de óculos, ó Jesus, vira nas costas dos irmãos aqui. Vamos lá, a liberdade cristã, estou um pouco nervoso hoje, hein, irmão? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Estou um pouco nervoso hoje, vocês me deixaram nervoso. Aí sim, glória a Deus. A liberdade cristã é a capacidade de servir a Deus e ao próximo. Então a nossa liberdade cristã, ela é liberdade para quê, irmãos? Primeiro, para servir a Deus e para servir ao próximo. Guarde isso aí, tá bom? Como que nós vamos servir a Deus e ao próximo? Com humildade e dependência do Criador. Ela é entendida como uma liberdade que se vive em relação e responsabilidade com os outros, onde o bem-estar comum é um valor fundamental. Então, já que eu tenho liberdade, para que serve essa liberdade minha? Será que essa liberdade que nós temos é uma liberdade que me proporciona fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu penso, como eu penso, já que eu sou livre, né? Então eu posso fazer tudo, eu posso agir de qualquer maneira, eu posso pensar e expor os meus pensamentos de qualquer forma, sem me preocupar com o que vão pensar, sem se preocupar se eu vou afetar o outro ou não. Então a nossa liberdade tem um certo limite. Então a nossa liberdade não é para ser usada de qualquer forma. A nossa liberdade não é para ser usada de qualquer maneira ou com incoerência. Então a nossa liberdade vai até um certo ponto e dentro do conceito cristão, ético e moral. Vamos lá, vamos passar para frente. Vamos lá, liberdade. Liberdade, ela não significa licença. Isso aí é um filósofo que chama eu estou muito cristão hoje. Eric Fromm. Liberdade não significa licença. Vou explicar um pouco para os irmãos assim.
A frase é inspiradora, é do filósofo psicanalista Erich Fromm. Então vamos lá. Liberdade não é licença. Aí eu estava escutando também aquele Mário Cortella. Mário Cortella, ele também citou esse filósofo também, e ele deu um exemplo que eu vou pegar dele, que eu achei um exemplo muito fácil. Liberdade não é licença, certo? Eu tenho liberdade, mas eu não tenho licença. Por exemplo, nós podemos pegar o nosso carro e sair livremente por aí, podemos? Suponhamos que a gente não é cristão e a gente enche a cara, bebe até quase cair. Você pode ainda dirigir o seu carro? Pode, o carro é seu, você tem liberdade. Você pode dirigir o seu carro. Você não tem o quê? Licença para estar dirigindo esse carro. Por quê? Porque não está só envolvendo você, está envolvendo outros. Outro exemplo, vamos supor, nós vemos uma placa de virar à esquerda proibido. Estou com o meu carro, posso virar essa placa? Posso, o carro é meu, eu estou no controle, eu tenho liberdade, só que eu não tenho licença, né? Então, a liberdade nossa, por isso que esse filósofo usou, liberdade não significa que eu tenho licença para fazer tal ato. Outro exemplo que ele cita também, você entra no teatro, está todo mundo aqui na igreja, nós podemos aqui expressar muitas coisas, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, porque eu sou livre. Só que tem coisas que eu tenho que pensar antes de falar. Por quê? Porque por mais que eu tenha a minha liberdade, eu não tenho licença para expor isso perante o lugar que eu estou. Por exemplo, eu não vou falar aqui palavrão. Mesmo que nós não fôssemos cristãos, não estaríamos numa palestra que não fosse numa igreja, né? Ou que não fosse uma palestra voltada à coisa cristã. Por exemplo, eu posso falar palavrão? Posso, mas eu não teria, naquele momento, licença para falar tal coisa. Perturbaria, talvez, o ouvido do outro, prejudicaria o intelecto do outro. Quer ver um exemplo interessante? Que nem tudo que a gente pensa nós podemos fazer. Acho que o Vando conhece o Diácono Zezinho, que congregou com a gente, lembra dele? Lembro. Eu tinha o costume, irmão, de falar assim, ó, então, irmãos, pô, irmãos, aí, né, e eu falava muito pô, né, nas minhas falas, não é palavrão, mas ele se incomodava quando eu falava pô. E um dia ele chegou em mim e falou assim, pastor, eu posso falar com o senhor? Eu todo desengonçado, eu falei, pode, irmãos, você tem toda a liberdade. É que quando o senhor fala, pô, eu não gosto muito, e eu não sabia que isso incomodava ele. E depois que ele me falou isso, irmãos, para mim foi uma maravilha. Por quê? Porque eu mudei o meu linguajar. Eu troquei essa palavra. Eu evitava de falar. Toda vez que vinha na cabeça de falar, eu evitava. Eu tinha toda a licença. Na verdade, eu tinha toda a liberdade para me expor. Não era um palavrão, eu podia falar, mas por ele, né? Eu propus a evitar esse linguajar. O que nós aprendemos no começo? Volta anteriormente. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Ó, que a liberdade é a capacidade de servir a Deus e ao próximo. Então, se eu tenho liberdade, essa liberdade não é para mim fazer o que eu quero. Essa liberdade também serve para quê? Para mim poder ajudar o outro, prestar serviço ao outro, como o pastor Bruno falou aqui antes, né, da gente começar a ministrar. Então a nossa pode ir para frente, meu irmão, por gentileza. Então, seguindo a ideia desse filósofo, irmãos, liberdade não é licença. Vocês vão entender? Amém. Amém? Bem explicado? Amém. Então, liberdade não é licença. Eu tenho liberdade, eu posso pegar meu carro, eu posso dirigir, mas eu não tenho uma licença para fazer isso. Amém? Vamos para o próximo. Agora, Martinho Lutero. Isso é uma fala do filósofo Martinho Lutero. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Então, ó, vamos lá entender. Vai quase no mesmo princípio, né, de liberdade, não é licença. Um cristão, ele é senhor livre
de todas as coisas. Eu sou livre. Então eu sou um senhor livre sobre todas as coisas. Todas as coisas eu posso fazer. Posso fazer o que eu bem quero. Então eu sou livre sobre todas as coisas. E não estou sujeito a ninguém. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui qualquer coisa, eu não estou sujeito ao pastor Wanda, eu não estou sujeito aos nossos irmãos, eu não estou sujeito a ninguém, eu posso fazer. Só que aí parece um contraditório, né? Mas aí ele fala, depois ele acerta isso aí, ele diz assim, olha, um cristão também, ele é servidor de todas as coisas. Serve todas as coisas. E sujeito a todas as coisas. Então, olha como a nossa liberdade é. Poxa, eu sou livre? Sou. Livre de todas as coisas, sim. Sujeito, livre sobre todas as coisas. Senhor sobre todas as coisas, somos. Mas também somos um servidor. Um servidor de todas as coisas. E também sujeito a todas as coisas. Pode passar para o próximo. Então, ao mesmo tempo que eu sou livre, eu sou um escravo. Depois nós vamos entrar nisso também, tá? Então, ao mesmo tempo que eu sou livre, eu também sou um servidor de todas as coisas. Eu sirvo todas as coisas. Isso é ser livre. Amém? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu sou livre, eu não vou fazer isso. Depois tem uma fala muito interessante mais para frente. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não, nós não podemos fazer o que nós queremos. Não é porque nós somos livres que nós vamos fazer o que quer. Então, eu vou ler aqui, irmãos, porque está muito pequeno lá e eu não estou muito preso ali, não. Dá licença, tá bom? A nossa liberdade, ela é uma espécie de escravidão. Então, olha que interessante. Eu sou livre, mas não sou escravo. Né? Interessante isso, né? A nossa liberdade é uma espécie de escravidão. Somos livres, mas em certo sentido, a nossa liberdade envolve uma escravidão. As necessidades dos outros. Então a nossa liberdade é como se fosse uma escravidão pelo outro. Porque, irmãos, é fácil a gente falar assim, ó, eu sou livre. Tem até uma fala mais para frente. Quer ver? Deixa eu ver, vamos pular e depois eu volto para essa. Essa daqui, ó. Depois eu volto para outra. Ó, liberdade é fazer o que não se quer. Volta para outra agora. Aí, liberdade é fazer o que não se quer. É fácil você dizer assim, ó, eu sou livre e eu vou fazer o que eu quero. Mas é muito difícil você falar assim, olha, eu sou livre e por eu ser livre, eu não vou fazer o que eu quero. Então vamos lá, nossa liberdade é uma espécie de escravidão, somos livres, mas em certo sentido, a nossa liberdade envolve uma escravidão, as necessidades dos outros. Porque já viu aquele crente falar assim, irmãos, olha, eu sou livre, eu não me ligo com ninguém, não me importo com ninguém, não quero saber de ninguém, eu quero viver a minha vida. Eu venho para a igreja, ninguém me incomoda. Que liberdade é essa, irmãos? Uma liberdade egoísta? Uma liberdade egocêntrica? Que ele só pensa em si, para si, por si? Então não é bem assim a nossa liberdade. A nossa liberdade envolve um certo ponto de escravidão. Por quê? Para servir ao outro. Esse é o propósito bíblico. O que Jesus disse quando ele veio ao mundo? Olha, eu vim, ao invés de vocês me servir, eu estou servindo a vocês. Poxa, ele era livre. E mesmo Cristo sendo livre, ele se despojou da sua glória e ele veio fazer o quê? Servir a nós. Servir a nós. Então olha que interessante. Mesmo Cristo sendo livre, ele veio dar um exemplo de servidão para nós. O que ele ensinou aos discípulos? Olha, vocês querem ser o maior? Então vocês sejam escravos de todos, ou servos de todos. Então, poxa, aí na ideia de quem não conhece liberdade, ele fala assim, já que eu sou liberto, o que eu vou fazer? Aí pegou os dois discípulos, chamou a mãe falou assim, Senhor, permita que os meus dois filhos estejam um à tua direita e outro à tua esquerda, esteja lá na frente, né, lá no topo, né, um sentado à sua direita, outro à sua esquerda, esse pensamento de liberdade que vai fazer o que quer, do jeito que quer e como quer. Aí Jesus disse para ele assim, olha, já que eles querem ser os maiores, que eles sejam os menores, que sejam servos de todos. Agora, se você sentar à minha direita ou à esquerda, isso não condiz a mim, ao Pai. Então vamos lá. Nossa liberdade envolve uma certa escravidão, as necessidades dos outros.
A essência da verdadeira liberdade cristã é um paradoxo da liberdade e da escravidão, no qual eu sou livre para fazer o que é certo, sou livre para servir ao Senhor, mas a minha liberdade é limitada pelo fato de não ser livre para fazer qualquer coisa que fere o outro. Então a minha liberdade é controlada por esse bom senso. Então, se eu não tenho bom senso, eu não tenho como usar de maneira correta a minha liberdade. Irmãos, nós vamos ver isso aí. Eu acredito que os irmãos vão falar nas outras mensagens. Quando Paulo vai falar do carne sacrificada, o irmão não escandalizar o outro irmão, né? Ó, vocês são livres, mas teu irmão ainda não é, seu irmão ainda não é liberto. Então, para você não afetar a conduta do teu irmão, não fazer o seu irmão cair, né? Então que você age de coerência, age de maneira, com uma conduta, com uma mentalidade liberta. Porque se eu não tenho uma mentalidade liberta, tudo que eu faço é com uma mentalidade escrava. E a mentalidade escrava, irmãos, ela é totalmente oposta da mentalidade liberta. A mentalidade escrava, ela vai pensar como? Poxa, se eu tenho um pão, eu vou comer esse pão porque eu não vou partir, porque se eu partir, vai faltar para mim amanhã. Então ele pensa em si, ele vai falar assim: poxa, já que eu sou liberto, eu posso pegar esse pão e posso guardar para mim. Isso não é mente liberta, isso é uma mente escrava. Mente liberta é a mente de Cristo. O que Jesus disse? Vocês têm o quê? 2 pães e 3 peixinhos lá. Então traz para cá, deu graça, e o que ele fez? Repartiu para a multidão. Então ele pensou no bem-estar de todos. Podia fazer o quê? Os discípulos, né? Bom, nós estamos em 12, vamos picotar para nós, né? Que nós não fiquemos com fome, os outros vão embora e eles proveitam para outro canto. Mas não, irmãos, mentalidade liberta, ela sempre vai estar pensando no bem-estar comum, no bem-estar da igreja, da comunidade. Ela nunca vai estar envolvida num pensamento ignorante, somente pensando no seu benefício próprio. Então vamos lá. Aqui os irmãos entenderam essa parte? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Liberdade, então, ela está alinhada com escravidão, tá bom? A nossa liberdade é controlada por isso, por esse fator. Muitos filósofos, irmãos, eles vão usar, se vocês ouvirem alguns filósofos falando de liberdade, eles sempre vão usar esse fator. A liberdade sempre ela vai estar alinhada com raciocínio lógico, com raciocínio racional, com raciocínio inteligente, tá? Sempre vai estar alinhado com isso. Pode passar, por gentileza. Aí Immanuel Kant: liberdade é fazer o que não se quer. Eu gosto dessa fala aqui de Kant. Para Kant, a liberdade está em ser dono de si mesmo e não ser escravo dos desejos, vícios ou influências internas. Então vamos lá, externas, isso. Então, na ideia de Kant, olha que bonito isso, olha. Liberdade é fazer o que não se quer. Por quê? Porque quando eu faço o que eu quero, eu torno isso, eu torno um escravo dos meus desejos, já não sou livre. Então todos os meus desejos, depois nós vamos entrar, quando o Paulo vai falar sobre isso, todos os meus desejos, eles têm que ser realizados. Irmãos, principalmente nos dias de hoje. Como está triste as igrejas, justamente por esse pensamento de raciocínio, de que eu sou livre e eu posso fazer o que eu bem entendo. Eu sou livre e eu posso agir da maneira que eu quero. Eu sou livre e eu posso fazer o que eu quiser sem me preocupar com os outros. Deixando de colocar freio em si próprio. Todo ser humano, ele precisa de freio. Ele precisa de um limite. Por exemplo, se eu estou dirigindo meu carro, ou muita gente hoje em dia, se a gente está dirigindo o carro lá e não tem a lei, olha, se você beber e dirigir embriagado, você vai tomar uma multa, vai perder a habilitação. Irmãos, imagine se não tivesse essa lei para colocar limite no ser humano. Proibido virar à esquerda.
Imagine quantas pessoas colocariam as nossas vidas em risco. E nós mesmos também. Colocaríamos a vida de outros em risco. Por quê? Porque não tem limite. Porque os filhos de hoje da gente, estão sendo criados, irmãos, de uma maneira sem limite. Eles querem fazer tudo que quer, tudo que bem entende, tudo que pensam. Na nossa época, quando nós somos mais antigos, nós tínhamos limite, nossos pais colocavam limite. Eles olhavam torto para nós já sabia que aquilo falava alguma coisa. Aquilo era um limite, olha, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Hoje, as crianças, elas têm na mente, eu sou livre e eu posso fazer tudo. Criança pequena, já pensa desse jeito. E os adultos, então? Não pensam nos seus irmãos, não pensam nos seus amigos, não pensam no seu colaborador que está trabalhando com ele do lado. Por quê? Porque não tem limites. Eles acreditam que por ele ser livre, ainda mais quando vai para o nosso meio cristão, que aí a gente começa a pegar muitos textos. Eu não vou citar muitos textos hoje, irmãos, justamente porque os irmãos provavelmente vão citar, mas aí pega alguns livros assim, vamos pôr, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí entra na mente, poxa, já se Cristo me libertou e eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem entendo. E aí pega outros textos e usam-nos sem um contexto, e usam sem um contexto. E aí fica fácil, poxa, eu sou livre, eu sou livre para fazer o quê? Bom, se a Bíblia me fala que eu sou livre sobre todas as coisas, eu posso fazer tudo. Quando na verdade nós temos que estudar o contexto. Até que ponto eu sou livre? Paulo vai falar sobre isso. Deixa eu ver se está no próximo. Deixa eu terminar isso aqui. Liberdade é fazer o que não se quer. Para Kant, liberdade é ser dono de si mesmo. Então, ser dono de si mesmo é ter limites. Ser dono de si mesmo é saber e ter discernimento para dizer até que ponto eu posso, até que ponto a minha liberdade permite. Tem até uma frase, né? Como que fala? A minha liberdade começa onde a sua termina? É alguma coisa assim, né? Como que é? Me ajuda aí. Alguém conhece? A minha liberdade começa como. Não, a minha liberdade termina onde o do outro começa, né? Eu não sei quem inventou essa frase, devia ter pesquisado. Então a minha liberdade termina quando a do outro começa. Então, eu tenho que ter um autocontrole para saber até onde vai a minha liberdade. Tem pessoas, irmãos, que perderam o escrúpulo. Elas saem, irmãos, falando coisas, sabe, torcendo coisas, prejudicando pessoas, em prol que ela diz que ela é livre. E ela pode fazer o que quer, do jeito que quer e como pensa. Então, liberdade é você ter um domínio próprio, é um controle de si, e não ser escravo dos seus desejos. Porque quem não tem liberdade e não consegue frear, elas vão cair no pecado que Paulo vai falar lá, de não se submeter no jugo da escravidão. Agora me fugiu a memória, mas é em Coríntios que está essa fala de Paulo, quando ele fala assim: não useis da sua liberdade para fazer coisas como que acho que Gálatas. Acho que nós vamos citar isso aí depois. Passa para mim, por gentileza. Qualquer um falaria que liberdade é fazer o que quer. Aí volta aquela linha de raciocínio. A gente, quando perguntar para alguém, né, o que é liberdade? Aí o que nós vamos responder? Liberdade é fazer o que eu... Vamos, me ajuda aí, irmãos. O que eu quero. Qualquer um responderia isso. Se perguntar para qualquer um, o que é liberdade? A pessoa não vai responder na hora. A liberdade é eu ir e vir, é eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Mas para Kant não. Liberdade não é fazer o que quer.
Se você faz o que você quer, você se torna escravo dos seus desejos e não pode ser livre. Então, uma pessoa que ela faz o que quer e ela não consegue fazer o que não se deve fazer, ela é escrava, ela não é livre. Então, na cabeça de Kant, é isso que ele está dizendo. Liberdade tem que ter o controle de suas decisões. Então, irmãos, toda vez que você quiser usar a sua liberdade, tem que ter controle sobre as suas decisões. Porque as suas decisões, ela vai impactar tanto a você como outras pessoas. Então, quando você for tomar alguma decisão baseada na sua liberdade, cuidado. Tome essa decisão com controle, com coerência. Olhe a Deus, busque a Deus, peça a Deus domínio próprio, sabedoria, para que Ele te conduza de uma forma sábia. Para que você, quando tomar essa decisão, você não venha se prejudicar e tampouco envolver alguém e prejudicar alguém. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Conseguiram entender? Alguma dúvida, a gente volta. Não? Então vamos lá. Qualquer dúvida, pergunta para o pastor Wander que está ali embaixo. Pode passar para a gente mesmo. Aí nós vamos lá na fala de Paulo, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, isso aí todo mundo conhece, não conhece? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele está querendo dizer? Olha, eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para expor os meus pensamentos. Eu sou livre para expor as minhas ideias. Quantas pessoas, irmãos, querem expor os seus pensamentos e não se preocupa com o que o outro vai pensar? Então, quando você for colocar as suas ideias, os seus pensamentos envolvidos num grupo, cuidado com os seus pensamentos. Porque esses pensamentos, essas ideias, se elas não tiverem uma base bíblica e elas conseguirem influenciar os outros, você pode levar aquele irmão à perdição. E se você levar aquele irmão à perdição por causa das suas ideias, por causa dos seus limites que você não soube colocar, por causa das suas escolhas, aí isso vai ser cobrado de você lá na frente. E isso é sério. E tem pessoas que não dão importância para isso. Tem pessoas que pouco se importam. Tem pessoas que pensam assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu não quero saber o que pensam de mim. Já ouviu gente assim, irmãos? Tem muita gente assim. Eu penso assim, eu sou assim, se quiser é assim, e pronto, acabou. Será que tem base bíblica para isso? Será que nós estamos usando de coerência? Será que nós estamos seguindo o que o apóstolo Paulo nos ensinou? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa expressão significa que, embora possamos ter liberdade para fazer muitas coisas, nem todas elas são apropriadas ou benéficas para nós. Então Paulo dá esse exemplo bem claro. É um exemplo bem simples de se entender. Eu posso todas as coisas? Posso. Mas nem tudo me convém. Eu posso, por exemplo, a gente vai para a praia. Poxa, o pastor Mano vai para a praia. Pode usar sunga? Pode. Mas será que não vai servir, né? Não vou falar escândalo, porque escândalo quer dizer outra palavra, tá bom? Outro dia a gente explica isso aí. Mas assim, não é escândalo, é que às vezes você pensa assim: está escandalizando a Bíblia. Não, escandalizar é quando você faz o seu irmão tropeçar e cair, tá? Escândalo é tropeço, é você fazer o seu irmão cair, tá? Isso é escandalizar. Então vamos lá. Pode, mas será que vai conver? Será que vai ficar legal? Será que não vai servir de chacota? Será que vai envergonhar um pouco a imagem? Então, eu tenho que ter um autocontrole, eu tenho que ter um domínio, eu tenho que saber até que ponto eu posso ir, eu posso não ir. Porque, irmãos, às vezes não é pecado. Talvez para um não é pecado,
para o outro, talvez escandalize o irmão, aí o seu irmão se escandaliza, não está preparado, aí ele vai, tropeça e cai, por causa de você. Então, posso todas as coisas, posso, mas nem todas elas nos convém fazer. Não posso fazer o que eu bem entendo, como eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Isso é um exemplo muito simples para Paulo. Por quê? Porque às vezes não é apropriado e benéfico para nós. Não vai nos fazer bem. Não vai nos colocar num lugar que deveria ser colocado, numa imagem que deveríamos ter. Então por isso que Paulo vai falar assim: olha, eu posso todas as coisas, mas nem todas elas nos convém fazer. Vamos lá, para a próxima. É hora voou já, Também está acabando já, irmãos. No capítulo 5 e 13 na carta dos Gálatas, irmãos, também, Paulo trata desse assunto e ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí, pega esse texto aí, às vezes, sem ler todo o contexto, sem ler os outros versículos, e diz assim: não, Jesus, está escrito lá em Gálatas que Jesus me chamou à liberdade, eu sou livre. E aí, irmãos, acaba o assunto. Mas aí esquece que tem outros versículos para frente, outros para trás, para serem analisados, né? Então vamos lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então Paulo está dizendo assim: olha, vocês têm liberdade, vocês são livres, Jesus libertou vocês, vocês são libertos, mas não usem dessa liberdade com uma má conduta, de uma má forma. Para quê? Muitas das vezes, ali no caso, né, se nós lermos todo o contexto, os irmãos estavam usando dessa liberdade para fazer o que quer. Então, para saciar a carne, nesse contexto aqui de Gálatas. Então vamos lá, Paulo está dizendo: olha, vocês foram chamados à liberdade, porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Não usem essa liberdade para saciar os vossos desejos. E aí, irmãos, está cheio de gente, cheio de desejo. E o desejo é terrível, porque o desejo desenfreado leva à concupiscência da carne, leva ao pecado, porque a gente não consegue ter domínio sobre isso. Então, ali em Gálatas, o que os irmãos estavam fazendo? Não, Jesus já nos libertou. Nós podemos fazer o que nós queremos, que indiferente do que nós fizermos, nós seremos salvos, porque Ele já nos libertou. E aí tem aquela ideia: uma vez liberto, liberto para sempre. E eu posso usufruir da maneira que eu quero. Tinha esse pensamento. Paulo, quando vai falar, se não me fala agora aos Coríntios, ele vai falar assim: olha, tem uns que estão se introduzindo no meio de vocês, e esses estão usando da liberdade de vocês para trazer malefício a vocês. Olha que interessante, como? Usando esse tipo de ideia, trazendo esse tipo de ideia. Como? Se eu já sou livre, já que eu sou liberto, eu posso fazer o que eu quero bem entendo. Se eu pecar, não tem problema. Tem uma ideia, irmãos, eu não lembro quem é o filósofo, não sei se é filósofo, mas tem uma ideia que é assim, quanto mais eu peco, melhor é. Olha que ideia de liberdade é essa. Aí, por que essa ideia? Bom, se eu sou salvo pela graça, e eu sou pecador, então quanto mais eu peco, mais graça vem sobre minha vida, mais a graça é abundante. Olha a ideia. Então, quanto mais eu peco, mais graça vem sobre mim. Então, olha a ideia de alguns pensadores. Então, eu posso pecar à vontade, e quanto mais eu pecar, mais graça e mais liberdade Cristo vai me dar. Então, eu posso usufruir dessa liberdade à vontade. Olha o pensamento, irmãos. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado como nós vamos usar essa tal liberdade nossa. Às vezes tem pessoas que não querem nem ser libertas, sabia? Tinha os escravos na época, irmãos. Olha o que acontecia. E o que acontecia? Ele trabalhava durante um período.
E aí ele se pagava. E aí ele podia ter a sua carta de liberdade. Só que o que acontecia? Muitos escravos que recebiam essas cartas de liberdade, eles não sabiam usufruir da sua liberdade. E o que eles faziam? Eles pediam para o seu senhor para que eles ficassem morando na casa deles ainda, servindo eles ainda. Por quê? Porque, tudo bem, eu tenho uma carta de liberdade, só que eu não sei o que eu faço com ela. Então muitos escravos optavam em continuar servindo os seus senhores, porque não sabiam usar dessa liberdade. E muita gente, irmãos, assim, muita gente não sabe usar essa liberdade que Cristo nos libertou até hoje. Então vamos lá. Porque vós não sois chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros em amor. Olha aí, de novo, falando, voltando lá no início, né? Você é livre? É. Então siga o seu próximo. Seja escravo do seu próximo. Acho que agora vai falar sobre escravo. Passa aí, irmãos, senão não vai dar tempo não. A palavra amor, usada no verso 13, para qualificar como devemos servir uns aos outros, é ágape, e significa amor sacrificial. Então, essa palavra usada em Gálatas capítulo 6:13, né? Ela significa sacrificial. É a palavra traduzida como servos e doutos, que significa escravo. Então, essa palavra diz assim: olha, sirva o seu amor em amor, seja servo do seu irmão. Por que tem muitos textos bíblicos, irmãos? Aqui não dá para falar tudo, mas tem um texto bíblico que eu não me recordo agora, que diz assim: olha, prefiram dar honra mais ao seu irmão do que a você próprio. Imagine só você sendo livre. Você pode pensar em você, fazer por você, querer por você, mas você abre mão de você para você servir ao seu irmão, para você dar honra ao seu irmão. É isso que a Bíblia nos ensina. Que significa escravo, no verso 13. Quer dizer, sede escravos um dos outros através do amor. Então, como que eu consigo servir com liberdade o meu irmão? Com amor. Não tem outro argumento. Eu não consigo fazer isso porque eu sou livre. Por causa que eu sou livre, eu vou servir o meu irmão. Sem amor eu não consigo. Por isso que Paulo vai falar assim: olha, de todos os dons, o melhor, o procura com zelo é o amor. O amor sempre vence. O amor não é invejoso. O amor não se trata com maldade. O amor não é egoísta. Imagine só uma pessoa livre, irmãos. Uma pessoa livre e com amor, ela pensa no seu irmão, ela pensa no próximo, ela pensa no bem comum. Por que o nosso mundo está como está hoje, irmãos? É fácil. Amor. Porque não tem amor. A liberdade está sendo usufruída de uma forma egocêntrica e egoísta. Pensa em si só, para si, por si. E isso, infelizmente, entra no meio da nossa igreja e acaba com a nossa igreja, tirando a ideia de que eu preciso servir ao meu irmão, eu preciso servir a minha comunidade, eu preciso servir a sociedade. Paulo vai ensinar, irmãos, nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Como que nós conseguimos isso? Amor. Então vamos lá. O amor que busca o interesse dos outros e não os seus próprios, sede escravos uns dos outros, através do amor sacrificial. O amor que busca o interesse dos outros e não os seus próprios interesses. Então é um amor que ele não pensa só em si, mas ele pensa no outro. Então, guarda essa palavra no teu coração, irmãos. Você é livre? Eu sou livre. Então, usufrua dessa liberdade com amor. Usufrua dessa liberdade com sabedoria. Usufrua dessa liberdade sem ganância, sem egoísmo, sem mal, sem ganância. Pode passar, irmãos. Acho que agora nós encerramos. Nossa liberdade é para servir as pessoas e não para ferirmos as pessoas. Então a nossa liberdade, irmãos, é uma liberdade que eu vou usar para quê? Para abençoar o meu irmão.
para ajudar o meu irmão, para levantar o meu irmão, para cuidar do meu irmão, para zelar do bem-estar do meu irmão. Não só a gente fala irmão, mas é um todo, irmãos. Está trabalhando na sua empresa, cuidar da empresa que você trabalha. Está dentro de um ônibus, no veículo público. Muitas pessoas pensam, é público mesmo, mas você está usando. Banheiro público, vai usar o banheiro público, papel, joga no chão, não se preocupa se o outro vai entrar e vai usar. É público mesmo, já tem quem limpa. Isso não é pensamento cristão, isso não é liberdade. Isso aí é escravidão do ser humano, irmãos, do egoísmo próprio. Não é a liberdade que diz, para não ferirmos as pessoas, não é a liberdade que diz, eu sou livre em Cristo, então eu faço o que eu quero, e não me importo com o que afeta você. Isso não é liberdade cristã, é apenas uma atitude carnal, egoísta e egocêntrica. Então, irmãos, o que é liberdade cristã não é liberdade cristã, ter esse tipo de pensamento. Muda aí, irmãos, deixa eu ver se tem mais um. Acabou, né? Acabou, né? Então vamos lá, irmãos. Então, não é liberdade cristã, é pensar em si próprio, desejar, fazer os seus próprios desejos carnais, usa da liberdade de uma forma totalmente oposta como a Bíblia nos ensina. Então aqui eu não toquei em todos os assuntos, irmãos, porque cada um vai pregar de um tema, mas é só para nós termos uma noção que liberdade tem um certo limite, e essa liberdade, irmãos, ela precisa ser usada para abençoar o nosso, servir ao Senhor, abençoar os nossos irmãos, servir os nossos irmãos em amor. É como se nós nos tornássemos escravos, livres, mas escravos. Então que, acho que acabou, já deu hora, mas que Deus possa abençoar vocês, que espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é liberdade. Amém? Nós vamos aprender muito mais nesses 12 dias aqui. Cada um, tenho certeza que vai trazer um texto, vai trazer um tema diferente, que nós possamos usufruir da nossa liberdade com sabedoria, irmãos. Amém? Para hoje fica, usamos a nossa liberdade com sabedoria, com dedicação ao nosso irmão, com dedicação a Deus. Amém? E cuidar das nossas decisões que vão nos afetar. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e as palmas exaltam o Senhor. Amém?